Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Ouvintes da Rádio de Cabo Verde, a continuação de bom dia e também de uma boa semana. Como já foi anunciado, estamos a assinalar durante esta semana a Semana da Língua Portuguesa e, sendo assim, neste espaço do Café Central da Rádio de Cabo Verde, recebemos a professora Paulina Santos, com quem vamos conversar um pouco sobre a forma como estamos a tratar a língua portuguesa também aqui em Cabo Verde e quais são os principais desafios que se colocam ao ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, professora, em estar aqui connosco para esta conversa. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui convosco nessa celebração da Semana da Língua Portuguesa. A língua portuguesa chegou cá como a língua do dominador e as línguas africanas como a língua dos dominados. E é a partir deste momento que começa essa relação, uma relação não muito amistosa, não é? Desde o início. Essa relação começou assim, menos amistosa, com o senhor e o serviçal, o dominador e o dominado. Uma imposição, não é? Uma imposição, não é? E em que havia mesmo a proibição da utilização das línguas africanas. Nós temos o nosso historiador, o António Correia e Silva, que diz que quase 50 anos depois do início do povoamento começou a surgir uma língua de urgência. Esta nova língua que começa a surgir, no seu momento mais rudimentar, que é o Pidgin, foi uma língua de comércio, não é? E para estabelecer um primeiro momento de comunicação entre as pessoas que já estavam aqui em Cabo Verde, sobre esse signo de dominação, não é? De imposição. Por isso é que os africanos mostraram essa resistência na utilização da língua portuguesa, porque era a língua do outro, era a língua do dominador. Então temos aqui este primeiro contacto, não é? O contacto entre a língua portuguesa e a língua dos africanos. Portanto, temos aqui todo um contexto histórico e que nos descreve o percurso feito pela língua portuguesa e que também com os efeitos que isso tudo acaba por ter na forma como comunicamos, certo? E essa falta de amistosidade prolongou-se ao longo dos séculos. Momentos mais graves, não é? Menos graves, mas continua ao longo dos séculos. Esta data, 5 de maio, para a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, foi instaurada em 2009 pela comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Verificou-se uma reunião, não é, entre os ministros da cultura desses países. Com a aprovação da Unesco, implementaram o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Para além desse dia, nós temos ainda o dia 10 de junho, que também é o Dia da Língua Portuguesa, em correlação com o nascimento do poeta português, o Luís Vaz de Camões. Por isso costumamos dizer a língua de Camões, não é? Língua de Camões, sim. Como professora, no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, encontram os professores aqui em Cabo Verde muitos desafios neste processo de ensino-aprendizagem? Sim, encontramos muitos desafios e eu gostaria de sustentar essa tese dos desafios através de uma teoria do linguista e psicólogo Stefan Krashen, que apresentou uma teoria do filtro afetivo. Não é? O que é isso de filtro afetivo? É um conceito em que uma pessoa pode ou não estar aberta, não é, a receber uma língua segunda. Quanto menor é a motivação da pessoa
para receber esta língua, maior é o seu filtro de afetividade. Quer dizer, a pessoa constrói uma barreira, não é? E fica fechada para essa aquisição da língua. E esta barreira dificulta, não é? Dificulta, sim, é um fator de entrave, não é? Na aquisição desta língua. E como esta relação entre a língua portuguesa, não é? A utilização da língua portuguesa entre os cabo-verdianos começou da forma como eu já disse, relação dominador-dominado, parece que atualmente esta relação está a agudizar-se cada vez mais. Para mim, nós temos duas situações. Há ainda pessoas que têm uma relação, quase que um sentimento, um complexo de inferioridade, não é? Acham que a língua cabo-verdiana é inferior à língua portuguesa. E quando nós falamos a língua portuguesa numa repartição ao telefone, somos melhores atendidos. Mas a geração mais nova está a construir uma relação diferente com a língua portuguesa. Isto é, para afirmar a sua identidade, não é? Está nesse processo de afirmação da sua identidade. O que é que faz? Nega totalmente a língua portuguesa. É um enaltecer da língua cabo-verdiana, em todos os sentidos. E simplesmente nós encontramos, não querem falar o português, não querem escrever o português, tentamos adaptar ao contexto, a nova geração, mas há essa resistência constantemente. Pelas minhas contas, eu acho que os alunos estão a falar o português ou o cabo-verdiano mais ou menos 20 minutos por dia. É a conta que eu faço, não é? Porque falam português quando vão responder ao professor, quando não querem, não é? Falar somente na língua cabo-verdiana. Então, essa aquisição, essa aprendizagem do português está um pouco assim, está muito difícil. Está difícil porque encontramos todas essas entraves, não é, na sala de aula, os alunos que não querem ler, não querem escrever, e eu lhes digo sempre que tudo o que nós fazemos na vida precisa de treino. O grande jogador, não é? Um artista, ele tem de treinar. E se nós não mergulharmos na língua portuguesa, tomarmos aquele banho da língua, não vamos melhorar a nossa proficiência linguística na língua portuguesa. E estes entraves acabam também por dificultar, por exemplo, nas outras etapas da formação do estudante, quando vai, por exemplo, para a universidade, acaba por encontrar também dificuldades por causa desta questão de lidar um pouco mal com a língua portuguesa. Sim. É algo que vai se prolongar ao longo da sua vida estudantil, universitária. Quando entram na primeira classe, nos primeiros anos, os alunos falam o português, aprendem o português. Mas depois, já no ensino secundário, parece que há um analfabetismo de retorno, não é? E dizem, eu não vou dizer em português, eu não sei falar o português. Um aluno do 11º, do 12º, não é? E eu lhe digo, como é que eu vou-te avaliar se não sabes construir uma pequena frase em português? E nós temos que arranjar métodos, não é, para ultrapassarmos as dificuldades. Como é que fazem já agora, né? Que métodos são usados? Utilizamos alguns métodos como, assim, paralelamente, não é, mostrar a estrutura sintática da língua portuguesa e da língua cabo-verdiana, e nós vamos, como a nossa língua, não é uma língua de base lexificadora portuguesa, a maior parte das nossas palavras vem do português, então torna-se mais fácil, mais acessível. Então nós vamos mostrando em paralelo, não é? E aos poucos eu digo, vamos formar frases curtas. Vamos começar com frases curtas, não é? E às vezes mexem na estrutura sintática, outras vezes vão buscar palavras em crioulo, não é? E
assim, paralelamente, nós vamos mostrando, diferenciando uma estrutura da outra. Então, a língua cabo-verdiana, direto ou indiretamente, interfere também no momento de lecionar, né, a disciplina de português? Interfere diretamente, não é? Interfere diretamente. Por quê? Porque o cabo-verdiano, enquanto continuar a falar, a pensar em crioulo, depois para falar em português, vai-se verificar essa interferência constantemente. É? Porque os alunos pensam em crioulo e depois vão traduzir. E é nesse momento de traduzir, e como têm de falar assim fluentemente, não é? Acabam por trazer expressões do crioulo para as frases da língua portuguesa. Não é? É um fenómeno linguisticamente normal. Não é? Interferência para os utilizadores de duas línguas. A sua língua materna é muito forte emocionalmente, não é? Na formação da sua identidade. Então, essa interferência já não é linguisticamente da linguística moderna, não é? Não é um erro. A interferência não é um erro, mas é algo que pode ser trabalhado, evitado ou diminuído, se for o caso. Sim. E como estávamos a falar de entraves na escrita, também na leitura, vocês encontram alguns obstáculos, muitas dificuldades? Sim, encontramos. Atualmente, como António de Novo disse, estamos a trabalhar com alunos do século XXI. E há um elemento que entrou neste século e em força, que é o telemóvel, a internet, o uso constante das redes sociais, e nas redes sociais vão escrevendo, utilizando um código que já nem é o crioulo, é um código que utilizam, já não utilizam vogais, por exemplo, e estão constantemente a escrever, mas utilizando um outro código que não é a língua portuguesa. E, como eu já tinha dito, os alunos quase que utilizam a língua portuguesa uns 20 minutos por dia. E para quem, isso for, e para quem está a aprender uma outra língua, que não é a sua língua materna, não é o suficiente. Então, nós temos esse elemento, o uso excessivo do telemóvel, que está a interferir, a falta de leitura, não é? Não há uma cultura de leitura em casa, que é onde deve começar, e também essa cultura da escrita. Queremos que eles escrevam algum texto e dizem simplesmente: eu não sei o que é que eu vou escrever, eu não sei escrever esta frase. Então são problemas, são desafios que nós vamos encontrando no dia a dia, nas salas de aula. Ficamos com a sensação que também a língua inglesa acaba por interferir também, porque esta nova geração quer falar o inglês por causa de outras oportunidades, de outras portas que poderão encontrar abertas, falando, por exemplo, também o inglês, outra língua. Como professora, sente isso também? Na hora de falar o português na sala, não sentimos muito a influência do inglês. Sentimos a interferência da língua materna. Da língua materna. Agora, fora da sala, nos ambientes de trabalho, sentimos que o inglês não é, quase que quer tomar o lugar da língua portuguesa. Isso por causa da conjuntura mundial, apresenta maiores possibilidades de trabalho, mesmo a nível lá fora, se quiserem sair, não é? Para utilizarem essa língua do mercado, que é a língua portuguesa, a língua inglesa, sim. Perdão. Mas, por exemplo, quando estão a ouvir músicas em inglês. E eu conheço vários alunos que têm maior afluência na língua inglesa do que na língua portuguesa. Mas, interessante, quando vão para a sala de aula, os resultados também em inglês não são os melhores. Acho que a aprendizagem das línguas na oralidade, não é? Faz-se
mais rapidamente, não é? Do que o ensino da gramática, da escrita. A professora falava há instantes na questão do hábito de leitura, que é um problema que nós temos falado há muito tempo aqui em Cabo Verde, mas é importante reforçar esta mensagem, né? O hábito de leitura, sobretudo em casa. Sim, os linguistas, não é? Há várias posições. Há os que defendem que esse hábito deve começar muito cedo, não é? Outros nem por isso, mas eu defendo que sim, em casa e muito cedo. Mesmo com livrinhos, com imagens, e isso vai mexendo com a imaginação, não é? Da criança, depois vai criando essa vontade de saber ler o que é que está lá e tomar o conhecimento. Se em casa encontrarem essa cultura da leitura, não é? Ter o hábito de estar sempre presente com os livros, isso facilita e muito a leitura depois quando entra no sistema educativo. É um processo que deve ter continuidade. Começa em casa, não é? Da forma mais simples, mediante cada ambiente familiar, mas depois é um ato que deve ter continuidade nos primeiros anos da escolaridade. E que nos anos seguintes, já no secundário, se um aluno adquirir esse hábito desde muito novo, é um hábito que vai levar pela vida. Somos milhões de falantes do português pelo mundo. Longe estará a dizer que a língua portuguesa está em perigo? Ou é uma questão a pensar seriamente? Não, a língua portuguesa não está em perigo. Assim como qualquer língua, vai evoluindo, vai sofrendo interferências, não é? Entrando em contacto com outras realidades e vai se adaptando aos tempos. É claro que hoje nós não falamos o mesmo português da época de Camões, por exemplo. E daqui a alguns séculos, 2 séculos, não irão falar o mesmo português que nós falamos hoje. Mas não está em perigo a língua portuguesa. Vai sofrendo algumas influências, são as dinâmicas naturais com o passar do tempo. Sim, são as dinâmicas sociais, económicas, culturais, linguísticas de outras paragens que vão modificando, influenciando a língua portuguesa. E ela vai se adaptando, porque a língua é um processo dinâmico, está em constante transformação. E vai acompanhando, porque temos a evolução tecnológica, científica, vão aparecendo outros instrumentos, temos que dar nome a esses instrumentos, vão aparecendo novas realidades, nós temos que dar nome a essas novas realidades. É só pensar nos vários vocábulos novos que apareceram nessas últimas décadas, com o desenvolvimento das novas tecnologias. Então, a língua vai se adaptando às transformações do seu tempo, mas não vai desaparecer. As novas tecnologias constituem aqui uma ferramenta importante no sistema educativo, no seu todo, sobretudo aqui na aprendizagem de uma língua, né? Vocês recorrem muito também às novas tecnologias, ou há aqui algum perigo, muitas vezes, à espreita? Neste momento, eu vejo mais perigos. Por quê? Quando um adulto for utilizar essas novas tecnologias, já sabe o que é que está à procura. Faz uma seleção dos dados, não é? Se a fonte é credível ou não. Mas já com os alunos, eu acho que é um perigo. Porque têm acesso à internet, vão buscar documentos. Podemos ter, eu já constatei, trabalhos de alunos do 12º e não só, do ensino universitário, que me apresentam trabalhos feitos por alunos do 10º ano, por exemplo, de Portugal. Porque não sabem ainda, não é, verificar a veracidade, não é, da fonte. E neste momento eu acho que é um grande perigo.
E podemos até dizer que as novas tecnologias se trazem vantagens, há estas tais desvantagens, porque dificulta também no desenvolvimento do aluno, não é? No seu processo de aprendizagem e estes tais perigos que acaba por encontrar com as novas tecnologias, porque não ajuda muito no seu próprio desenvolvimento. E esse tal copy-paste que também é um outro problema. Sim, porque nós verificamos isso quando o aluno apresenta um trabalho de um dia para o outro e quando vai lá em cima defender o trabalho não sabe dizer nada. Não consegue dizer nada, simplesmente. Se não tiver o papel à frente para ir lendo, não é? Então, isso vai prejudicando a sua forma de pensar, não é? Há alunos que já responderam, não, eu não fiz o trabalho porque não estava a conseguir pensar. Eu acho que nós temos de tomar muito cuidado neste momento com essas novas tecnologias. Professora Paulina Santos, no Café Central, a propósito da Semana da Língua Portuguesa, a quem agradecemos então pela sua disponibilidade em colaborar com a Rádio de Cabo Verde. Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação.